Já. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para o nosso bate-papo semanal. E enquanto a vela queima, né? Hoje eu tô aqui, eu vou ser a anfitriã de vocês. Nós vamos trazer um vídeo super especial, né? Onde o nosso irmão Iago vai estar falando um pouquinho, né, Iago, desse do orixá. Hoje é dia 24 de junho, dia de Xangô. E hoje a gente trouxe um vídeo muito querido, muito especial para homenagear esse orixá. E eu vou deixar a palavra hoje com o nosso irmão Iago. Iago, é com você. Perfeito. Boa noite a todos. Antes de começar, eu acho que é importante eu já começar bem, né? Então, invocando a força de Xangô de São João Batista, né? Meu pai, São João Batista, é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar fé no meu Senhor, derrube esta pedreira sobre mim. Então assim, vamos lá, vamos falar sobre Xangô hoje, que é um orixá que particularmente eu gosto muito, né? Embora dentro do catimbó não haja o culto ao orixá, né? Você vai ter casas que são que possuem os cultos paralelos, né? Como a Umbanda, como o Candomblé. No mesmo terreiro pode ter Umbanda, pode ter Candomblé, pode ter Jurema. Dentro da Jurema, provavelmente dita, a gente não tem um culto ao orixá. Mas como um bom nordestino, eu comecei conhecendo o que era Jurema dentro do terreiro de Umbanda. E dentro desse terreiro de Umbanda havia uma fé muito grande no orixá Xangô. São João Batista também é o padroeiro de minha cidade, né? Então, hoje a gente completa 300 anos de São João, né? De comemoração de São João. Então, a Sul, no Rio Grande do Norte, é a cidade do São João mais antiga do mundo. Então, é um momento muito especial, muito lindo. Só já deve ter tido umas 20 missas para São João Batista, aqui na igreja, na matriz. O padre já está cansado. Mas então, a gente vai falar um pouco sobre Xangô, sobre esse orixá, e entender alguns aspectos dele, né? Veja, Xangô é um orixá ligado à justiça, é um orixá ligado ao equilíbrio. Como a Umbanda, a gente não pode falar de Umbanda, a gente só pode falar de Umbandas, né? Porque você tem Umbanda Molocô, Umbanda Traçada, Bantu nos Eixos, Umbanda Esotérico. esotérica, Umbanda iniciática. Você vai ter vários tipos de Umbanda. E então a gente não pode falar sobre todas ao mesmo tempo. A gente só pode falar dentro da nossa vivência, da nossa perspectiva, né? Inclusive a gente estava no bate-papo aqui antes e a irmã Avalon trouxe que aí no sul se cultuava Xangô na terça, né? É, Aqui no Rio Grande do Norte, algumas tradições na terça. pronto, aqui no Rio Grande do Norte a gente cultua na quarta, né? Então o dia de comemoração, a terça aqui é Ogum, São Jorge. E eu estou fazendo esse sincretismo aqui porque é um sincretismo muito típico do Rio Grande do Norte, viu? Então, na terça-feira se cultua Ogum aqui e na quarta-feira se cultua Yansan e Xangô. Né? Então, Xangô é esse orixá da justiça, o orixá do equilíbrio. É um orixá muito severo, né? Então, muitas vezes, a gente vai ouvir falar de determinados umbandistas dizendo, né, ó, tome cuidado quando for pedir justiça a Xangô. Por quê? Porque Xangô tem um oxé, né? Tem um machado de dois lados, né? De dois gumes. Então ele bate de um lado e bate do outro. Se você estiver devendo, na hora que você estiver pedindo ali a sua justiça, você também paga. Dentro da Umbanda, por exemplo, de Rubens Saraceno, ele vai ocupar o trono da justiça. Né? Então, Xangô é representado como sendo esse senhor, esse rei, o rei de Oió, né? Hoje atual Nigéria, ele é o representado como rei justiceiro. Mas não somente justiceiro, ele também é muitas vezes associado com uma impetuosidade.
com inclusive um traço violento nesse sentido da justiça, uma radicalidade, melhor dizendo. Então, e um aspecto que mostra essa radicalidade é justamente essa questão da justiça, né? Que é diferente do conceito de misericórdia. Então, misericórdia não é uma coisa que se pede a Xangô nesse sentido, mas sim justiça, que é a força de atuação que ele tem. Então, dentro dessa perspectiva, Xangô pode ser invocado para questões que envolvem justiça, que envolvem situações em que o sujeito está desprovido ali de proteção numa situação de dificuldade, onde ele de fato é a vítima e tem consciência disso. Então são nesses momentos em que se invoca Xangô. Ele também está ligado aos raios, trovões, ele habita o alto das montanhas, das pedreiras. Então esse seria o que a gente chama de campo de força. O que é campo de força? Campo de força é a área de atuação de determinado orixá. Então, se você tem aí Oxóssi nas matas, Oxóssi na mata, Xangô na pedreira, Ogum no Maitá e Mãe Oxum nas cachoeiras. Então, você tem cada orixá desse aí um campo de atuação, onde ele responde com maior força. Aquele lugar é o lugar dele. Então, geralmente você faz oferendas nesses lugares para cada orixá. E aí Xangô corresponde às pedreiras, às montanhas. Ele também está ligado aos minerais, né? E também ao fogo. É o elemento fogo. Se a gente for fazer alguns paralelos mitológicos, ele poderia estar muito bem ligado também à ideia de Júpiter, de Zeus. Você tem vários outros mitos em que você vai falar, e que você consegue fazer essa comparação. E alguns vão associar com o deus nórdico, né? Já retomando aqui o vídeo passado que a gente fez sobre runas nórdicas, convido vocês a assistirem. Também a Thor, por exemplo, né? Ligada aos trovões. Eu já ia falar isso, dos raios, né? Pronto. Até mesmo Odin, né? Odin também tinha essa regência nos raios. Sim. Eu particularmente considero que Odin seja muito mais próximo, né? Mas geralmente se faz a associação por causa de alguns símbolos, o martelo, os raios, né? Mas Odin tem uma sabedoria para realizar o julgamento e uma visão muito mais profunda, né? Para poder realizar essa questão do julgamento, das decisões. Então, você tem essas associações. Além disso, né, como eu falei, os minerais, você vai ter algumas oferendas que se fazem a Xangô, né? Aí vai depender muito também da tradição, porque o candomblé vai fazer uma coisa, a umbanda vai fazer outra. Então você tem o amalá, você tem a cachaça preta, a cerveja preta, você vai ter símbolos, né, também como a questão das cores, né? Então alguns vão ter marrom, vermelho e branco, ligados a Xangô. Aí eu não sei como é que é. Aí você escutou com qual cor? Marrom, dourado, branco, vermelho. Algumas tradições também vermelho. Aqui também é muito comum o uso do vermelho, do marrom, né? São cores utilizadas. E aí, como a gente já sabe, né, o povo de África foi escravizado, foram trazidos como escravos, né, aqui no Brasil, e você tem um fenômeno chamado sincretismo, que eu havia falado sobre isso no início do vídeo. Então, dentro do sincretismo, a gente tem algumas relações de santos com Xangô. E era muito interessante porque quando eu ia ao terreiro, que Deus o tenha, né, de Jonas Mato de Oliveira, para saber qual era o orixá, aí geralmente ele responde desse jeito, né? Ele respondia assim: você é de Xangô São Pedro, ou você é de Xangô São Jerônimo, ou você é de Xangô, enfim. Então você São Lázaro. Então você vai ter algumas associações dessa divindade com os santos católicos, né?
Isso. Porque você é filho de Xangô, irmão? Pois é, exatamente. Né? Dentro da Umbanda, né? Porque dentro do Candomblé já jogaram pra mim e disseram outra coisa. Se bem que eu acho que eu sou filho de tudo, porque já joguei tanto bus pra saber meus orixás e Ravi Oxóssi, Iemanjá, Xangô, Oxalá e assim foi, né? Então agradeço que filho de um bocado não passa fome, né? Então tá tudo certo. Então, o, aqui, por causa desse nível de sincretismo, há uma fé muito próxima à Igreja Católica, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, eu estava comentando com a irmã que eu tinha acabado de vir da procissão de São João Batista, né? Que é uma maneira muito tradicional de se fazer sua fezinha ali, né? Para São João Batista e tal. Então, a gente tem essa associação da fé católica com a fé africana, né? Além desse ponto, a gente pode compreender, como eu já falei, que Xangô está ligado aos minerais, né? Então, porque ele está associado à ideia das pedreiras. Xangô, além disso, ele se relaciona com algumas iabás, né? E dentre elas, as mais proeminentes, assim, né, dentro dos itãs e das histórias que se contam sobre Xangô, você vai ter Iansã, Oxum e Iobá, né? Inclusive, ambas, Oxum e Iobá, são, segundo as lendas, né, rivais nesse sentido, devido ao relacionamento com Xangô. Então, são essas questões mais gerais que é a perspectiva que a gente pretende trazer e discutir dentro desse vídeo, né? É importante a gente sintonizar, né? Procurar esse dia específico para a gente poder sintonizar com essa força e trazer essa força para a nossa vida. Porque desse modo a gente consegue trabalhar alguns aspectos pessoais, né? Já compreendendo que essa força, e aí existem visões aqui sobre isso, né? Porque alguns compreendem o orixá como uma força da natureza, né? Como uma emanação de Deus. Então Deus teria 7 emanações principais. E essas emanações principais seriam o que alguns conhecem como orixá. E alguns vão compreender que existe um aspecto histórico. Sim. Que é um sujeito que nasceu, que governou determinada parte da África, enfim. E vou usar um termo. Se o irmão deixar, eu gostaria até de colocar umas coisas sobre essa parte, assim. Pronto, perfeito, fica à vontade. Se não for ser incômodo, né? Com perdão aí da interrupção. Dentro, assim, do pouco que eu conheço, né? Eu também não sou mãe de santo, né? Mas dentro do que eu já estudei, nas tradições iorubá, né? Lá da África Central, especialmente onde a gente tem hoje, assim, a atual Nigéria, né? Xangô teria sido um rei. Se tiver errado essa minha pesquisa, o irmão, por favor, me corrija, tá? Mas ele teria sido, como o irmão falou, né? Ele teria vivido encarnado, né? Então, Xangô teria sido um rei, né? Um rei histórico do antigo rei de Oió, que após a sua morte, ele teria sido divinizado e transformado em orixá. E é muito devido a isso, né, que além de ser uma divindade, Xangô também é visto como um ancestral real, né? Então, segundo a tradição iorubá, Xangô foi o terceiro Alafim. Era conhecido por sua coragem, pela sua liderança e pelo seu grande poder. Eu não sei se o irmão conhece nessa versão. Não conheço como o quarto Alafim, né? Alafim seria o rei, né? O rei. O quarto Alafim. De Oió.
Pronto, exatamente. Não, terceiro, irmão. Terceiro rei. Pronto. Não, o que eu estou dizendo é que eu conheço como quarto, né? E aí é importante a gente trazer esse aspecto, por quê? Porque a gente precisa compreender que o orixá, dentro da perspectiva africana, ele é um ancestral divinizado. Né? Então é importante compreender que existe um lugar, que existem cultos ancestrais desse sujeito que foi divinizado. Né? Por quê? Porque existe um certo movimento que é possível observar em relação a algumas tradições de Umbanda que, de algum modo, produzem, não, eu acredito que não deliberadamente, mas que produzem um apagamento desse processo histórico-cultural da África. Então dizer, ó, esse sujeito de fato existiu, esse sujeito vem da África, a tradição de Umbanda, ela é de lá, é muito importante, né? Quando você começa a estudar, né, começa a ler muita bibliografia sobre a Umbanda, você percebe muito isso, que em determinado momento ela está muito fundida com uma ideia espírita kardecista e cristã. Sim. E aí, na medida em que a gente começa a descaracterizar o culto e associar os orixás somente como divindades, manifestações de um Deus, forças da natureza, a gente acaba apagando uma carga histórica muito forte. Então é importante recobrar esse processo. Enfim, e outra coisa também é que, quando eu falo sobre Xangô, é importante entender que os orixás, né, eles são essas forças ancestrais das quais nós mesmos descendemos. Então, quando o sujeito vai ser feito, por exemplo, dentro do candomblé para Xangô, o que está acontecendo ali? Aquele sacerdote, aquele babalorixá, ou aquela ialorixá, ele está despertando essa força que já existe em mim. Então, vou utilizar até um termo muito interessante, que não é uma incorporação, é uma excorporação. É uma coisa que sai de dentro para fora. Então, vou chamar de eu superior, Xangô, que habita em Iago, ele se manifesta, ele vem de dentro para fora, é a partícula lá do DNA de Xangô que existe em mim, e que está ligado com a minha função existencial. Então, na medida em que eu me conecto com isso, eu conecto-me também com a mais profunda essência do ser. A divindade Iago Xangô que se manifesta. Né? É importante entender esse aspecto. Outra coisa também que é muito interessante a gente tocar, e um tanto quanto polêmica, é a ideia de que a gente está falando muito sobre Umbanda, e que a Umbanda não tem orixá, né? Não sei se a irmã já ouviu falar disso, né? Sim, na verdade, a visão da Umbanda é que são forças primordiais da natureza, né? Então, o que pelo menos dentro do que eu vivenciei, né? Eu posso falar dentro do que eu vivenciei, do que eu estudei, né? Então, o que acontece? Você tem falanges, né, de espíritos que vêm na frequência energética daquele orixá, daquela força natural, né? Então, quando você, né, tem esse fenômeno mediúnico dentro da Umbanda, né, por exemplo, Iago é filho de Xangô e está trabalhando com incorporação dentro do terreiro de Umbanda, dentro das minhas vivências. Então, quem se manifestaria e se aproximaria de Iago seria, digamos assim, uma consciência extrafísica, né? Um espírito que vem nessas frequências e nessa linha de trabalho, né? De manifestação de trabalho de Xangô.
Você não está recebendo o trovão, as pedreiras, né? Não tem como você receber trovão, pedreira. Você vai receber uma consciência extrafísica, né? Um espírito de uma linhagem que até mesmo vem aí da tua própria linhagem, né? De um antepassado teu que vem trabalhando nas forças, né, de Xangô, né? Vem trabalhando na justiça, na coragem, na imparcialidade, na determinação, na nobreza, na proteção aos inocentes. Então, seria um trabalho voltado a essas grandezas de Xangô, né? Então, dentro da minha vivência teria sido isso. Pronto. Porque dentro da Umbanda você vai ter algumas diferenciações, né? Como por exemplo, você vai ter algumas tradições de Umbanda que vão compreender que o orixá de fato incorpora, né? O excorpora. Você vai ter os falangeiros, que seriam representantes daquele orixá, que me parece que está mais próximo da visão que a irmã menciona. E você É bem polêmico, viu? e você vai ter os caboclos de orixá, Sim. né? Aí tem a ideia do caboclo de orixá? Sim, na verdade, assim, não só na Umbanda que eu tenho minha vivência, tá? Mas também a Umbanda tradicional, até a Umbanda própria mesmo, a Umbanda esotérica, vai ter essa visão, né? De que, na verdade, por exemplo, dentro da minha vivência, nós não tínhamos apenas a corrente de orixá e de caboclo, porque aí você também tem a corrente de caboclo, mas você vai ter a corrente do catimbó, vai ter Exus e Pombogiras, você vai ter a corrente da malandragem, a corrente de trabalho da malandragem, você vai ter a corrente de trabalho de preto velho, você vai ter corrente de trabalho de ciganos, mas assim, todas essas consciências extrafísicas que né, descem no médium, vamos dizer assim, desce, né? Se aproximam e irradiam o médium, vamos falar da forma mais correta, né? Se aproximam e irradiam o médium, essas consciências seriam de fato todas caboclo. Sim, entendi. Só defina essa ideia de caboclo, o termo caboclo que você está utilizando, para ficar um O que pouco eu mais claro. entendi seria caboclo, caboclo mesmo, assim. Ou um ancestral da linha dos povos originários, aí você vai ter as duas posições. Por exemplo, caboclo no sentido de ser caboclo e vir, por exemplo, trabalhando numa gira de orixá, assim como você vai ter gira de caboclo e você vai ter um caboclo aí que trabalha na irradiação, por exemplo, de Xangô, que é no caso do irmão. Vou citar o irmão hoje, porque hoje é dia de Xangô. Então, você pode ter aí um caboclo que é caboclo das sete pedreiras, por Sim, exemplo. pronto, perfeito. Vai vir na irradiação, vai vir para trabalhar nessa linha de trabalho dos caboclos. Mas você também vai ter essa consciência que vem trabalhar nessa linha de gira de orixá, que não é propriamente o orixá, mas por exemplo, Aqui a gente nomeia como falangeiro. Xangô-Caô tem essa. Eu vou citar epíteto, né? Como que eu poderia falar de uma forma mais simples, né? Por exemplo, algum beira-mar, algum beira-rio, Ogum Beira-Mar, Ogum algum Beira-Rio, megê, algum iara. Iemanjá, Marabô, Iemanjá, Ogunté, Iemanjá, Iara e por aí vai. Pronto. Eu entendo o que a irmã quer propor, Qualidades, as qualidades, qualidades. não, É, porque aqui no Nordeste a gente usa caboclo para tudo, entendeu? Então por isso que eu pedi que a irmã definisse, porque caboclo é qualquer espírito. Então sim, baixo espírito é. na Umbanda aqui também. Tem Umbandas que vai tratar dessa forma. Sim.
E que não tem relação necessariamente com povos originários, né? O caboclo é o espírito, baixou um caboclo, entendeu? É isso. Caboclo, isso. Também tem essa visão. Então, veja, algumas umbandas vão fazer essa diferenciação, né? A ideia do orixá, do falangeiro, que seria essa manifestação que a irmã cita, das qualidades aí, né? Embora a irmã tenha trazido alguns de candomblé, né, também. Aqui você vai ter muito mais essa diferenciação que você tem, por exemplo, algum Beramá, algum Berari, algum Iara, algum Megê, e você vai ter o caboclo do orixá. Então, por exemplo, o Birajara do peito de aço é o caboclo de Ogum, é um caboclo que responde a Ogum. Você vai ter essas diferenciações. Isso se perpetuou durante muito tempo, nessa ideia de que a Umbanda não baixava o orixá necessariamente, né? Que somente indivíduos do candomblé, né, as práticas de candomblé, teriam uma espécie de exclusividade devido à ritualística, devido às suas práticas de invocar o orixá. Embora eu compreenda, né, e tenha visto muitas vezes diversas incorporações envolvendo o que aquele culto compreendia como sendo o orixá, né? A gente não consegue dizer se é ou se não é de maneira pragmática, né? Porque não é uma coisa que a gente possa quantificar, né? Ou investigar de maneira tão factual, né? Mas em algumas umbandas acreditava-se que de fato aquele sujeito estava sob a força do orixá, né? Então, uma das explicações que eu recebi, inclusive, né, em relação ao porquê, se eu estou com Ogum aqui, como é que alguém também estaria com Ogum lá no sul? E aí o sacerdote me respondeu: o orixá sopra sobre o mundo e o seu sopro ele faz os médios rodopiarem, né? Seria mais ou menos isso. Então é como se o médium estivesse sob o domínio de uma brisa do sopro do orixá que soprou no mundo. Então ele sopra no mundo e muitas pessoas sentem essa brisa. Para mim foi uma explicação muito magnífica, né, para poder explicar essa questão. Porque eu vou interromper só para colocar uma coisa que eu achei muito interessante que o irmão falou agora. Porque quando a gente fala de orixá, a gente não está falando de um, sei lá, como que a gente pode colocar, não é um espírito. Sim. Mas é uma força de domínio, é um poder de domínio, né? Então, quando a gente fala dos domínios, eu achei muito interessante que o irmão falou dos domínios, né? Então, quando a gente fala dos domínios de Xangô, eu entendo que a gente está falando dessa manifestação da justiça divina, do julgamento, das leis universais, do equilíbrio kármico, né? Eu imagino que quando a gente fala de Xangô, na minha mente vem essa manifestação plena desses domínios, né? Então a gente está falando do domínio de liderança, do domínio da força das pedreiras, do domínio do trovão, do domínio da energia manifesta dessas forças. Eu não sei se o irmão concorda, mas eu entendo que é mais ou menos isso que foi um pai de santo, né, que falou para o irmão. Foi um babalorixá. Então eu penso que seria mais ou menos isso. Então quando ele fala o sopro, né, desse que ele sopra no mundo, que isso é uma coisa muito bonita que uma vez eu vi também na cosmovisão dos povos originários do Brasil, né, que é o sopro da manifestação, seria a manifestação desses domínios, dessas forças. Eu entendo assim. Porque essa resposta, ela é uma resposta que contrapõe a ideia do falangeiro. Porque, veja... Não, mas aí eu acho que o falangeiro é outra coisa, né? Porque aí o falangeiro vem na irradiação, né, dessas forças. Porque, veja, a gente entra dentro de um problema aí, que é o quê? Se o orixá,
se existe somente um orixá e diversas pessoas incorporam, ou não existe somente um orixá, existem vários orixás daquele ser, então existem falangeiros, né, nesse sentido, representantes daquele orixá, ou a outra resposta seria essa, né, de que esse orixá sopra sobre o mundo e os indivíduos recebem esse sopro, né, uma parcela desse sopro. Então, para contrapor a ideia do falangeiro, que seria a outra via possível, se existem várias pessoas recebendo, é porque existe uma falange daquele espírito que responde por aquele espírito incorporando os demais, aí a gente teria um problema, né, dentro da perspectiva do candomblé, de que só existe o orixá. Né? E nesse sentido, se só existe o orixá, como é que tem um bocado de gente incorporando? Né? Então, a capacidade do orixá seria teria uma certa onipresença nesse sentido. Né? E aí dentro da Umbanda, de algumas Umbandas, você vai ter essa ideia do falangeiro, né? Que responde essa questão. Então existem duas vias possíveis para responder essa questão. Tanto do sopro, quanto dos falangeiros. Mas sendo falangeiro não é o orixá propriamente dito. Não, né? Eu nunca na minha vivência escutei falar em Umbanda que orixá baixa em Umbanda. Sim. É algo que eu não conheço, eu não tenho nem como falar, eu nunca vi isso. Pois é, então, a partir das tradições de Umbanda, você vai ter concepções nesse sentido, né? E principalmente nessa ideia de que vai de encontro a uma ideia de exclusividade do orixá por parte do candomblé, né? Isso é uma discussão que está muito em alta dentro da internet hoje, sobre a Umbanda tem ou não tem orixá, né? Então, na que eu tenho vivência, não. Então, tem sim, tem a força do orixá, né? Me expressei errado. Perdão. Tem sim a força do orixá, mas não da mesma forma que o candomblé cultua. Existe essas diferenciações, né? Eu particularmente me ausento de emitir opiniões sobre isso, né? E meu intuito é muito mais trazer esse panorama, né? de compreensões. Então, alguns umbandas vão compreender de fato o orixá como uma emanação de Deus, uma força da natureza. Então existe um Deus primordial que cria essas forças da natureza para regerem o mundo, e existem outras concepções que são a concepção de um ser, né, que existiu, que viveu entre nós e tudo mais, tal, e que se converte em princípio universal, né? Ele acaba se convertendo em princípio universal e que sua essência é anterior à matéria. Então é como se existisse um Xangô antes, e aí o Xangô que existiu é um avatar. Seria mais ou menos isso, né? Eu acho que é o melhor termo que eu posso utilizar aqui. É um avatar, uma manifestação dessa força universal anterior. Então existem muitas possibilidades, né? Mas voltando ao tópico, né, sobre Xangô, que a gente dá uma passeadazinha, vai parar lá na Nigéria, né? Então, o que é importante entender sobre esse orixá, né? O campo de força, a sua regência, né? O que é que ele rege, quais são as características típicas da influência daquela força, as suas ofertas, né? Então recomendo muito que os irmãos possam, né, hoje, pelo menos acender uma vela, né? E vocês escolhem a cor que vocês preferirem dessas citadas no vídeo, pedindo ao Pai Xangô não somente a relação de justiça material, né? Uma justiça de tentar se valer dessa força para obter o ganho em determinada questão também, né? Mas não somente isso, mas tentar trazer para si esse equilíbrio pessoal, né? Compreendendo que isso também é um aspecto psíquico. A gente já tinha conversado anteriormente, né, nos nossos devaneios, de que muitas dessas divindades, elas são manifestações também, né, dentro
das suas diversas manifestações psíquicas, né, de manifestações interiores. Então existe um movimento interior do ser que está ligado a determinadas divindades. E na medida em que eu apazigo essa divindade em mim, faço uma oferta digna a essa divindade, eu consigo equilibrar aquela força dentro de mim. Então, a ritualística, muitas vezes, a cerimônia que a gente está realizando ali é uma maneira da nossa mente conseguir externalizar a nossa própria necessidade interior. Então, na medida em que eu realizo aquele ato, eu permito que minha mente consiga produzir alguma coisa materializada daquilo. E eu consigo, através do uso daqueles utensílios, reorganizar esse universo interior, esse intramundo. Então, é importante, no dia de hoje, tentar buscar essa relação do equilíbrio, que esse equilíbrio traga harmonia. A harmonia também tem relação com a justa medida entre as coisas, né? Então, tentar buscar essa questão que envolve, por fim, a paz, né? Então, hoje eu acho que é um dia muito propício para isso. Enfim, eu acredito que esses são os pontos principais em relação a Xangô. E se a irmã quiser fazer alguma colocação ou trazer mais alguma questão, fica à vontade. Eu gostaria de fazer assim um resumão, assim. O que você acha? Assim, vou dar um resumão assim de algumas coisas. Então a gente viu aqui, o irmão falou do Oxé, né? Que o que é? Ele é o machado de Xangô, né? É um dos principais símbolos, né? Falando de símbolos de Xangô. Né? Então você tem o Oxé, que representa a justiça equilibrada, como o irmão acabou de colocar. Representa o poder, representa a autoridade, decisão correta. Né? As duas lâminas, né, do machado simbolizam exatamente o que o irmão acabou de colocar: equilíbrio entre os dois lados de uma questão. Né? Aí você vai ter a pedra, né? Alguns terreiros têm uma pedra, né, no assentamento ou na firmeza de Xangô, né? Então, as pedras representam exatamente isso: a firmeza, a estabilidade, a permanência das leis, né? Temos também os raios, simbolizam a ação imediata da justiça. Tem a coroa, né? Eu mesma já fiz muitas pinturas de Xangô com a coroa, que lembra a sua condição de rei. Né? Aí o irmão já colocou as cores, né? Vermelho, branco, marrom, dourado, que por sinal é até bom para a gente relembrar, né? Caso vocês venham a acender uma velinha, porque é muito bom isso. Então aí a sugestão é vermelho, branco, marrom, dourada, né? E a saudação, né? Qual é a saudação mais comum? Como que se sauda Xangô, Iago? É muito utilizado o Caô Cabecilê, né? Caô Cabecilê Xangô. Caô, meu pai, né? A saudação que é realizada em relação a Xangô. Então, o que significa Caô Cabecilê Xangô? Significa venha saudar o rei, ou salve o rei poderoso. É isso que significa Caô Cabecilê Xangô, né? Que é exatamente essa alusão de que Xangô foi rei, né? Que é uma reverência, né? Uma saudação que se faz a Xangô. Venha saudar o rei, esteja aqui o rei Xangô, né? E as correspondências, né? As correspondências que o irmão já falou, a gente vai apenas resumir, que são as pedras, rochas, cristais marrons, cristais avermelhados. Isso até se a gente quiser fazer um mini altar,
né? Para Xangô, a gente pode utilizar dessas correspondências, né? Colocar pedras, rochas, cristais marrons. Pode-se colocar objetos em cobre, em bronze. Pode-se ter números, né? Então, existem números de Xangô, que geralmente é o 6 ou 12, né? E a vibração, gente, que é a força de poder dele, justiça, equilíbrio, poder, tudo isso são referências a Xangô. As suas oferendas, Iago, tem alguma oferenda que o irmão queira colocar? Como eu já havia sugerido, né? As flores vermelhas e brancas, por exemplo, o amalá, a cerveja preta. Então são elementos que você pode utilizar para poder ofertar a Xangô, né? Então, dentro aí dessas oferendas, existe os ingredientes, né? Que geralmente essas oferendas vão vir com quiabo, cebola, azeite de dendê, cerveja preta, né? Banana, né? E seria mais ou menos isso, Iago, assim, né? Eu acho que Xangô é um dos orixás, assim, que para mim, né? Hoje eu fiz até um vídeo bem emocionante no meu Instagram, representa, assim, muito para mim, né? Porque quando eu mais precisei, quem me socorreu foi Xangô. E os filhos de Xangô, Iago, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu conheço. O irmão complementa aí diante do que o irmão tem de vivência, até mesmo do que o irmão sente que se faz presente na sua vivência, sua vida. Então, geralmente, os filhos são fortes, determinados, líderes naturais, defensores, né? Defendem muito a verdade. São pessoas assim com uma personalidade bem marcante, né? Então, assim, mesmo que tenha, pessoal, essas coisas são bem legais a gente trazer e a gente busca mesmo quando a gente está descobrindo o nosso orixá, nosso pai de cabeça, nossa mãe de cabeça, como geralmente se fala, são características que devem ser, são generalizadas, né? Porque cada indivíduo, ele é um indivíduo único, né? Mas aí tem essas características que geralmente a gente encontra nos filhos de Xangô. E o irmão, o que tem para acrescentar aí? Como que é os filhos de Xangô, Iago? Rapaz, tem uma mentira muito grande que se conta sobre Xangô, sobre os filhos de Xangô, que eles são namoradores, são radicais, tudo isso é mentira, viu? Isso aí É não. mentira. Isso aí E a comilança, Iago? E na comilança também é uma outra mentira grande que contam. É. Então, eu sou do Team Filho de Xangô, né? Então, para mim isso aí não tá valendo não. Mas de fato, robustos, né? Belos nesse sentido, né? De força, de sabedoria, de conseguir discernir uma coisa da outra, né? Isso é verdade, isso aí tá dentro da descrição. Eu sinto particularmente que isso corresponde bem a mim. Então quer dizer que os filhos de Xangô também são vaidosos, né? Sim, tem uma relação com essa questão uma vaidade muito ligada ao luxo, né? Aquilo que é sofisticado nesse sentido, né? Ao bom gosto nesse sentido. Então, assim, o que mais que a gente. Sua energia, para que a energia de Xangô é invocada? Geralmente para resolver conflitos, buscar equilíbrio jurídico e moral, quebrar injustiças, fortalecer decisões, né, importantes. E como o irmão já falou, né, tem todo o sincretismo religioso, tá muito aqui São João Batista, né? Tem muitos pontos, né, que a gente vai trazer isso, né? E nas tradições popular religiosas, os filhos de Sangô também são descritos, pessoal, como pessoas justas, né?
determinadas, pessoas protetoras, pessoas corajosas, né? Pessoas muito responsáveis, né? Então, os filhos de Xangô têm aí esse traço de um senso de justiça assim muito forte, né? Apesar de ter também aí sempre tem os dois lados, né, Iago? Então os filhos de Xangô também são vistos como orgulhosos, Pronto, teimosos. pessoal, vamos encerrar o vídeo aqui agora. Essa parte aí eu não posso admitir não, viu, meu povo? Vamos. Então, geralmente é assim, né? Eles são muito exigentes consigo mesmos, né? Digamos que aquele povo que fica se chicoteando, né? Acha que nunca tá bom, É sabe? aí que eu trago a questão da radicalidade, né? Que é uma característica É, muito comum. é. Então, pessoal, assim, dentro do que eu gostaria de colocar, também tá entre assim, o que que a gente pode tirar, gente, assim, do que tudo isso nos falou, assim, do que Xangô nos ensina. Eu acho que Xangô ensina muito que todo poder exige muita responsabilidade, né? A justiça deve prevalecer sobre interesses pessoais, né? Então ela é algo neutro, né? Acima do nosso id, acima do nosso ego, né? Então a verdade ela deve permanecer firme, né? Como uma pedra, né? Eu acho que isso aí é também um simbolismo muito forte, assim, e que eu admiro muito desse orixá, né? Então toda ação gera uma reação, né? O machado vai ter duas lâminas, né? E então, para liderar, a liderança que eu vejo, esse rei que eu vejo em Xangô, eu acho que está muito atrelado no servir. Então, liderar, no meu entendimento, é servir ao bem comum, ao bem de todos, né? Então eu vejo Xangô como um dos orixás mais venerados, né, das religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Ele é um rei, ele é um guerreiro, ele é um juiz, ele é um ser divino e representa a força da justiça, né? Tanto a dos homens como a justiça do universo, a justiça espiritual. Né? Então, o culto de Xangô, o culto a esse orixá, atravessou séculos, né? Ele veio lá de um outro continente para aqui, para o Brasil, né? Imagina a força dessa energia, né? Entrou em várias religiosidades, várias religiões aqui, nas formas de expressão mais complexas e mais diferenciadas, sem perder a sua essência. Eu acho que isso aí é a coisa mais interessante, assim, de tudo isso, assim, que essa religiosidade, essa força, ela ultrapassou continentes, né? E se manteve intacta, né? Dentro da sua verdade, dentro do equilíbrio e da retidão, né, Iago? Então eu acho que é isso. Caô, cabecile. Que é o cabecilha chama. Minha irmã, assim, a irmã trouxe um ponto assim, que eu nunca tinha parado para refletir, né? É que Xangô, ele é o político por excelência, né? Considerando que política é a gestão dos interesses coletivos, Xangô, ele é o político nato nesse sentido, né? Aquele que consegue fazer essa gestão, essa administração, tentando conciliar interesses com possibilidades, com méritos, enfim. Então, eu acho que isso também é uma característica muito interessante que o sujeito pode solicitar a Xangô, né? Que eu seja um bom gestor das possibilidades que eu possuo e que eu consiga alcançar o bem dos interesses coletivos da minha família, dos ciclos onde eu estou, e principalmente de mim com os demais, né? Então, é um ponto muito interessante trazer essa questão, né? Enfim.
É isso, meu irmão. Eu acho que a gente contemplou de maneira bastante geral, né? Mas com muitas informações que vão servir para os nossos espectadores aí darem a sua continuidade da pesquisa. Né? Como você sugere sempre, aqui é um gatilho, aqui é um, um fio de pólvora, né? E aí vocês ouvem, assistem. O nosso intuito não é ter uma verdade absoluta ou única, tanto é que a gente já começa o vídeo falando que existem bandas, então a gente só pode falar da nossa vivência aqui, é, mas trazer um panorama geral para que os irmãos consigam fazer pelo menos já ter um norte, alguns elementos que vocês podem ir desfiando vagarosamente para compreender melhor essa questão. É isso. Então tá bom, pessoal. E assim, né, a gente vem hoje com mais um bate-papo. Para mim tá sendo delicioso trazer isso, porque é uma forma até mesmo de eu e do meu irmão Iago, da gente estudar, da gente ver os comentários de vocês, da gente trazer mais conteúdo, da gente trazer sim amigos que vão provavelmente vir aqui conversar também com a gente, trazer novas coisas. Então é mesmo um bate-papo, né, Iago? É uma coisa gostosa que a gente vem trazendo aqui para a gente conversar aí sobre vários universos diferentes dentro do ocultismo, dentro da religiosidade, dentro da espiritualidade. E assim, pessoal, a gente chega nessa energia maravilhosa do meu pai Xangô, né? A mais um final do nosso bate-papo. Enquanto, Iago, A vela a vela queima. queima.